Então, hoje nossa live de um formato aí diferente, primeira vez aqui pelo YouTube. Desculpem aí os 5 minutinhos de atraso. Hoje a gente vai bater um papo, então, com mais duas coautoras do livro Conectando Pais e Filhos, a Mana e a Nina. E aí, o tema de hoje é sobre como educar sem punições e recompensas ajuda na conexão entre pais e filhos, né? É um tema um tanto quanto que gera muitos debates aí, né? Um tanto quanto um tabu ou gera um desconforto ali muitas vezes, né? Mas como assim não usar punições nem recompensas para educar? Porque é o que a gente aprendeu até hoje. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aí com a Mana e a Nina. Quem quer começar se apresentando? Eu posso começar. Eu sou a Mariana Bosque, mas podem me chamar de Mana. Eu sou pedagoga e há 2 anos que eu saí de escola e trabalho com educação parental e formação de professores, principalmente dentro da disciplina positiva. E eu e a Nina moramos em Pouso Alegre e a gente teve esse feliz encontro aqui há cerca de 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, e juntas a gente já aprontou um monte, entre elas o Pode Castigo, que é o nosso podcast, blog, que a gente trata muito dessa questão da punição mesmo, né? Por que não? Por que não pode castigo, né? Isso aí. Sim, eu sou a Nina, né? A Marina Magalhães, mas como Nina. É porque Mariana e Marina dava choque, né? Então, vamos pelo apelido, porque Nina e Mana fica mais fácil. E eu sou terapeuta ocupacional, minha formação. Tenho mestrado em Educação e Saúde. E, né, já atuei por muito tempo na saúde mental, inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas eu falo que eu me encontrei, né, depois que eu descobri a disciplina positiva enquanto mãe, né, os desafios maternos aqui me levaram a essa busca, porque eu desejava ali fazer exercitar uma maternidade diferente, mas eu me vi sem ferramentas. E aí eu descobri esse caminho, me encantei. E desde o final de 2018 tenho, né, atuado como educadora parental, também com formação de professores em disciplina positiva. Estamos juntas aí, né, Mana? Né, escrevendo livros, né, com os podcasts, vários projetos em comum. E acho que todas nós três aqui temos esse mesmo propósito, né, de levar, né, mais dignidade e respeito para as crianças, né, facilitar essa relação dos adultos, né, com os filhos. E por isso que a gente está junto, inclusive nesse livro, né? Você deve falar um pouquinho sobre ele. E é um prazer a gente falar sobre esse tema que é tão rico. Tem muito para a gente conversar. É verdade. Eu vou me apresentar então também. Eu sou a Aline Sestaroli, eu sou psicóloga e educadora parental em disciplina positiva, sou idealizadora do projeto Encorajando Pais, um curso online para psicólogos que querem trabalhar com orientação de pais e querem levar esses conceitos de uma parentalidade consciente para o seu trabalho. E também tive a honra aí de coordenar os livros Conectando Pais e Filhos, volume 1, que foi lançado em fevereiro do ano passado, e o volume 2, que está aí prestes a ser lançado e que a gente está aguardando a data aí pós-quarentena ou pensando em outras possibilidades aí para já colocar esse projeto no mundo, porque a gente tem certeza que vai contribuir muito com as famílias, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, né? E é um prazer, então, ter conseguido reunir profissionais tão
experientes, assim, que têm o mesmo propósito, que é o de disseminar uma educação não violenta, uma educação gentil e firme, baseada, né, nesse respeito mútuo, para que a gente possa transformar as gerações, as relações e as próximas gerações, né? Então, é uma alegria muito grande ter vocês aqui hoje para a gente bater esse papo. E quem quiser fazer perguntas aí ao longo do nosso bate-papo, fiquem à vontade e a gente vai respondendo aí para vocês também, né? Para que essa interação fique bem rica. Então, meninas, palavra com vocês aí, o que vocês querem falar sobre esse tema que é tão importante, né? Para a gente ter essa mudança de chavinha mesmo, né? A gente, antes de escrever, né, de você convidar a gente para o seu livro, nós escrevemos um capítulo num outro livro, também de parentalidade, mas a gente falou só da punição. E aí nesse a gente escolheu escrever das punições e recompensas, né, dois lados da mesma moeda. E acho que toda vez que a gente fala da punição, já é um desconforto, mas as pessoas não querem usar, mas não sabem como, mas entendem que isso pode fazer mal. E na hora que a gente põe a recompensa como outro lado da moeda, né, da mesma moeda, aí sim vem, nossa, mas então sobra o quê, né? Eu tô sem ferramentas, então, né? O que eu faço? Agora. E agora, né? Eu não posso. Tá bom, eu entendo que eu não posso punir, que é desrespeitoso, mas a recompensa também. Então, acho que. O que você acha, Nina? A gente começar falando logo da. Mas assim, eu acho que é interessante a gente abordar um pouquinho do capítulo do nosso livro, que é esses dois lados. Por que dois lados da mesma moeda? E aí a gente explicar um pouquinho que as duas ferramentas, elas são ferramentas de controle externo, né? Por que a gente entende que elas são, né, a mesma moeda e dois lados diferentes? Elas são formas autoritárias, né, do adulto obter controle sobre o comportamento da criança, tanto a punição, né, que aí vem a dor, vem o desconforto, né, e a criança ela acaba cessando o mau comportamento ali de imediato. É uma forma rápida né, de eliminar o mau comportamento. Ela é eficaz a curto prazo e reforça esse controle do adulto. O adulto está ali como um regulador externo e, através da punição, ele controla o comportamento da criança. E a recompensa do mesmo modo, né? O adulto usa um prêmio, né? Tanto os pais usam, os professores usam, os chefes usam isso no ambiente corporativo. Ainda existe esse modelo, por mais ultrapassado que ele esteja, né? A neurociência, a gente vai falar disso no nosso capítulo, a gente traz vários estudos que mostram isso, não é um machismo nosso, mas a recompensa ela também é esse regulador externo, só que, diferentemente da dor e do desconforto, ela quer estimular através de um bônus, de uma recompensa por aquele comportamento que eu quero que seja feito. Então, é o adulto aí como protagonista, né, como controlador, e a criança, será que ela está aprendendo, né? A gente sempre trabalha isso com os pais, de o que você deseja para os seus filhos, o que você sonha para eles. E isso é comum, né? Todos os pais querem habilidades de vida, querem, né, competências socioemocionais importantes para que os filhos sejam bem-sucedidos, realizados, prósperos. Mas será que as escolhas que a gente tem feito no dia a dia, né, principalmente na hora de educá-los, de discipliná-los, elas convergem com esses objetivos que eu tenho lá na frente, a longo prazo? Então, a gente discute isso um pouco, né, porque a gente entende que a punição e a recompensa, elas não vão convergir para esse propósito, né? Elas não vão ensinar o que a criança tem que fazer. Vai controlar? Vai dar um certo alívio ali de imediato, né? Eu imagino, principalmente nesse período, né, de quarentena, os pais estão, né, no limite, a gente está no limite, então é muito mais fácil a gente reagir com a punição e a recompensa. Mas o que a gente está ensinando para as crianças? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente... Pode falar, Ana. Não, pode falar. Eu ia complementar o caso da recompensa, né? Que a gente às vezes fala, nossa, mas como assim, né? É um regulador externo, mas no trabalho a gente tem salário, no trabalho a gente tem bônus e a gente é movido através disso mesmo. Mas
é, é mais feliz e mais realizada a pessoa que trabalha pelo prazer do trabalho que ela realiza. E não porque ela vai ganhar um bônus no final, ou porque ela vai ganhar, né? Existem esses bônus, sim, existem. O salário no fim do mês não é a nossa recompensa, né? É uma forma de como a sociedade funciona, né? Mas muitas vezes a gente não escolhe a nossa profissão pensando se eu vou ganhar muito dinheiro ou não. Ainda tem gente que sim, que escolhe, mas a tendência é que essas pessoas elas sejam menos satisfeitas com as escolhas que fizeram, né? Então, quando a gente dá uma recompensa para o nosso filho em troca de qualquer coisa, então se você comer tudo, você pode ganhar sobremesa, ele não entende que ele precisa se alimentar bem pelo simples fato de que eu me importo com ele, ele precisa se alimentar bem pela saúde dele, né? Ele come para ganhar aquela recompensa. E aí isso no futuro se parece com o quê? Hoje eu tive um dia ruim, eu mereço um pote de sorvete. Hoje eu briguei com meu namorado, eu mereço uma caixa de chocolate. Você precisa desbloquear o iPhone. A Siri me ouviu aqui. Então você precisa desbloquear o iPhone. Então, acho que é nesse sentido, né? A gente vai criando isso para a gente como hábito também. De que quando eu tenho, né, de precisar dessa recompensa diante de um dia de alguma coisa não tão boa que aconteceu, ou fiz muito exercício hoje, esse fim de semana eu mereço qualquer coisa, né? E isso tem sido discutido, mano, né, em vários contextos mesmo. É interessante a gente falar do adulto nessa situação, porque a gente compreende um pouquinho mais o universo da criança, né? E a Mana falando do trabalho, né? Quem não quer um emprego, né, que tem um bônus maravilhoso no fim do mês, promete viagens maravilhosas se você cumpre a meta, talvez de início, né? Esse emprego seja atrativo para você. Poxa, eu vou ter a possibilidade de, né, de me realizar financeiramente, de fazer viagens incríveis, e aí você se esforça mais para bater as metas. Pensa a longo prazo. Será que você vai escolher esse emprego que tem um bônus maravilhoso ou aquele emprego que te dá propósito, naquele emprego que você sabe da importância do seu papel ali, que você pode contribuir, que você tem autonomia, que você não tem um chefe ali te mandando, né, o tempo todo, dizendo que você deve ou não fazer? Será que eu abriria mão da minha autonomia, do meu propósito, do meu significado por um bônus? Por 1 ano, 2 anos? Agora experimente ficar 5 anos. Isso perde o valor. E da mesma forma isso acontece com a criança, né? A gente põe lá o quadrinho de recompensas lindo, né, para motivar as crianças a se comportarem bem. A primeira semana é um sucesso, né? Elas querem as estrelinhas, mas e a longo prazo, né? Um pouco elas se cansam, aquilo fica enfadonho e elas não estão se sentindo úteis, né? A recompensa ela tira o prazer legítimo da criança querer contribuir e participar na família, né? Então a gente tem que repensar. Essa vontade ela existe, tem aqueles estudos, né, que mostram do altruísmo na criança muito pequena. Tem aqueles vídeos, a Aline talvez possa contribuir com o nome, eu não lembro, é um alemão, né? Depois a gente pode pôr aí também, eu tenho os links salvos. Mas eles mostram, né, um adulto numa situação que ele derruba os livros, por exemplo, e ele faz assim como, não consigo abaixar, e vem aquela criancinha de 1 ano e meio e pega o livro e dá. Ou ele fica batendo na porta, como quem diz, quero guardar isso aqui, a criança vai lá e abre a porta. Eles têm o desejo inato de querer contribuir, de se sentir útil. As crianças querem se sentir úteis. Sim. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é o que acontece na infância não fica na infância, né? Então, nós adultos somos resultado dessa educação que a gente recebeu aí ao longo da vida. E os padrões que a gente foi criando, as condições, né? Então, se você fizer isso, então acontece tal coisa. Né? E são padrões, condições individuais, porque cada um teve a sua experiência de vida, a sua educação ali, a sua percepção acerca daquilo que aconteceu. Então, hoje, quando a gente fala de um adulto
que busca essas recompensas, né, o tempo todo, ou super compensar o dia a dia ali, as questões, os desafios, enfim, então só buscando essa recompensa, ele está nesse padrão por conta da infância, né, de tudo que ele viveu ao longo do tempo. E aí, por isso, a necessidade da gente olhar para essa infância, para as crianças de hoje, para que a gente possa construir um futuro diferente, em que as pessoas não estejam condicionadas a dependerem do outro para fazer ou não algo, né? Mas sim para que elas tenham esse locus de controle interno e desenvolvam essas habilidades de autorresponsabilidade, autodisciplina, né? Tudo isso que é autocontrole, tudo isso que a gente trabalha aí na disciplina positiva, né? Exato. E Aline, quando você fala, né, desse padrão que ele sai da infância, né, e ele vai para a vida adulta, e a gente olha para a recompensa, a gente não pensa no quanto que ela, se a gente for resumindo, ela não passa de um jogo de manipulação, né? E as crianças aprendem isso. É o adulto dizendo ali, olha, faça o que eu quero, né? Que eu te dou o que você quer. E a criança olha para o adulto ao mesmo tempo, o adulto está tentando manipular a criança e a criança às vezes pensa que está manipulando o pai para conseguir o prêmio que ela quer. Aí ela negocia, né, o bônus, o prêmio. Então, é um aprendizado que a gente entende que a longo prazo ele não é benéfico. E isso pensando, né, nas nossas relações adultas, né, quanto que a gente vê a política e a gente vê, né, em várias esferas, né, quanto que esse jogo de troca ele é negativo, né? Então a gente tem que... Eu vi agora na quarentena algumas postagens, né, de pessoas falando, oferecendo dinheiro em troca dos serviços domésticos, né? Vocês devem ter visto também, né? Vários jeitos de fazer, mas todos envolviam essa troca. Por que não, né? Por que não trocar? Porque isso não é colaborar. A gente mora todo mundo na mesma casa, a casa é de todo mundo precisa contribuir para que a casa fique limpa, para que a casa fique organizada, para que tudo transcorra, né? Dentro, a gente está vivendo uma situação completamente nova. Quando você dá uma recompensa, o dinheiro, por exemplo, a gente está autorizando a criança a dizer não quero fazer e fica tudo para mim, entende? O dinheiro fica para mim e também todas as tarefas do lar. Eu não estou trazendo ele para o meu lado, para essa consciência de que a casa é nossa e de que todo mundo tem que contribuir. É a tal quando a gente fala meu marido me ajuda. Quando a gente fala meu marido me ajuda, implícito nessa fala já está dizendo o serviço é meu, ele é muito bom e ele me ajuda. Mas está implícito isso. Quando eu dou dinheiro para o meu filho lavar a louça, eu estou dizendo para ele que essa é uma tarefa minha, mas que se ele me ajudar, eu dou algo em troca. Entende? Esse locus, é o que você falou bem, é o locus externo de controle. Ele não vai desenvolver dentro dele a consciência do valor que tem em se contribuir para que uma casa flua bem. Tem uma pergunta aí do Anderson. Vou ler a pergunta dele. O Anderson lá de Tabira. Oi, Anderson. E sabendo que o mundo é competitivo, como trabalhar isso dentro da disciplina positiva, sendo que a recompensa não é recomendada? Anderson, inclusive tem um autor que eu queria mencionar, se quiser pesquisá-lo depois, é o Daniel Pink. Ele fala da motivação 3.0. E ele vai abordar isso dentro do cenário competitivo mesmo das empresas, e ele mostra que até, independente se é na infância ou se é na vida adulta, esse modelo ele é ultrapassado, porque as pessoas, né, o ser humano, ele tem que fazer o melhor dele, ele tem que levar a excelência em tudo que ele faz, mas pelo desejo genuíno de contribuir com o próximo, com a instituição onde ele está inserido, né? E é isso que a gente quer trabalhar com as crianças desde pequenas, né? Que elas têm que dar o melhor delas, não para ganhar o prêmio, não para passar na frente do coleguinha, não para ser melhor do que o outro irmão. A gente entende que essa competição, ela não é tão saudável quanto o desejo genuíno de contribuir, de ser relevante, né? De fazer um bem para o outro, né? Para a instituição onde eu estou. Então, é isso. E vai de encontro aos princípios do Adler, né? Que é um dos precursores da disciplina positiva. Ele fala que todo ser humano busca
né, esse senso de aceitação, de importância, que vai muito dessa contribuição social e desse papel aí que é além, né, do prêmio, do reconhecimento do outro. A gente não quer que a criança faça para ser reconhecida, mas que ela faça porque ela entende que é bom, porque ela entende que é o melhor. E eu vou acrescentar também que, assim, eles vão ter outras oportunidades. Não é que o mundo é competitivo, né? A gente pode mudar isso, como a Aline falou, aquilo que se a gente, aos poucos, vai criando uma nova geração, em que as pessoas não precisam fazer para competir, né? Para ganhar, para ser o melhor. A gente faz, bom, claro, todo mundo quer ser o melhor no que faz e tal, mas por querer ser o melhor, não porque eu vou ganhar dele ou do outro. Mas se ele quer exercitar a competitividade, eu sou super competitiva, eu sou muito competitiva. Mas para isso tem os esportes, para isso eu tenho outras oportunidades de fazer. Eu não preciso que competir com meu irmão para saber quem, né, quem faz mais trabalho de casa, quem ajuda mais a mãe, quem contribui, né, hoje agora como adulto, sei lá, ele dá mais dinheiro, ou eu dou mais dinheiro, ou eu passo mais tempo. Isso, esse tipo de competição que a gente não precisa dar com recompensa, né? E a gente tem um espaço para ser competitivo. O mundo ele é feito de pessoas, né? E as pessoas podem mudar. A gente pode desenvolver habilidades a vida toda. Então, se hoje nós estamos assim, nós temos consciência de que isso não é bacana, porque a gente está vendo tanta coisa errada, né? Tanto doenças, pessoas adoecendo, pessoas que não sabem se relacionar, tudo isso existe porque a gente ainda não desenvolveu habilidades de vida, né? Assim como a gente entende que o mau comportamento da criança foi a forma que ela encontrou para expressar necessidade dela e que ela fez aquele caminho porque ela ainda não sabe um outro, porque ela ainda não tem outras habilidades. Então, da mesma forma, a gente pode mudar enquanto adulto e construir novos caminhos. E a mudança, ela começa sempre da gente, né? O desejo, a consciência. Então, é sempre essa mudança. Então, ok, eu sou competitiva. Eu também sou, mana, muito competitiva. Como que eu posso canalizar, então, essa competição para algo saudável? Quando eu penso num todo, eu acho que junto nós somos muito mais fortes. Eu sempre falo isso. Então, como que essa competição pode ser fortalecida? Porque eu posso competir comigo mesma, porque eu quero ser melhor que ontem. E não porque eu quero ser melhor que a Mana, melhor que a Nina, melhor que a outra pessoa. Então, é sempre esse exercício da gente trazer esse olhar para dentro de nós, né? Porque se a gente está com o locus de controle ali no outro, eu vou querer ser melhor que ela, eu vou querer ser melhor que o outro. Então, é sempre trazer esse locus para dentro, né? Para esse autoconhecimento, esse olhar para si. Aline, você falando, tive uma outra lembrança que acho que está até no capítulo também, a gente traz alguns estudos que essa questão da competição, ela leva, né, quando a competição é excessiva, isso a recompensa promove, né, a competição, e quando a gente tem um prêmio que é muito desejado, esses estudos mostram que isso induz as pessoas e as crianças a comportamentos antiéticos, né? Então, e aí a gente coloca como o mesmo, né, dois lados da mesma moeda, e a punição, por outro lado, também induz a comportamento antiético, porque induz a mentira, eu não quero ser pego, né? Então, a esquiva, a fuga. Então, tanto a punição quanto a recompensa, a gente está ensinando mais do que a gente menos quer para os nossos filhos. Quando a gente pensa lá, né, o que eu desejo para o meu filho? Eu quero que ele tenha comportamentos antiéticos? Não. Então, se eu estou usando punição e recompensa, pode ser que eu esteja contribuindo para que isso aconteça de alguma forma, para que ele minta, para que ele omita, para que ele não se responsabilize pelo medo da punição.
Oi, voltou. Oi, Aline. Tá no mudo. Oi, tinha caído esse Zoom hoje o dia todo. Ele trava e volta, acho que está sobrecarregado. Até que a gente Será que até agora. Para o pessoal tá tudo. cortou a fala? Não, eles estão assistindo ainda, tá transmitindo. Só falar, pessoal, dá um ok aí quem está assistindo, quem está para a gente saber se voltou. Eu tô vendo aqui que voltou. Você já saiu e já voltou. Então tá. Tem um delay lá de 1 minuto. Bom, a Nina estava falando da recompensa, de como isso também traz esses comportamentos. Que vai num caminho oposto daquilo que a gente quer para os nossos filhos, né? De desenvolver as características, as qualidades ali, as competências de vida, né? Tanto a punição quanto a recompensa vão num caminho contrário, né? Eu gosto de sempre tentar para a gente tentar se colocar no lugar da criança, pensar numa situação parecida com a gente na nossa vida adulta, né? Então, pensar no chefe, que seria a pessoa, em casa a gente é o chefe, né? Então, a pessoa que tem mais competência, a pessoa que sabe um pouco mais, e a gente quer se colocar nessa posição de controle, na sala de aula, idem. Então, quando que eu estou no outro papel? Quando eu sou aluno ou quando eu sou subordinado, quando eu sou empregado, né? E aí, quando vem um chefe que dá recompensa, ou um professor que troca o seu comportamento por recompensa, por nota. Eu lembro de um na faculdade que dava os livros que ele escreveu, eu me sentia muito mal. Então, é prestar atenção no que a gente sente diante de uma pessoa que tenta fazer com que eu faça o que ela quer, me propondo uma barganha, e também o contrário, uma punição, né? Então, se eu chego atrasada, digamos, na faculdade, o professor fala, agora você, na hora do intervalo, vai ficar aqui dentro, enquanto sabe. A gente não faz isso com adulto, mas às vezes em alguns trabalhos ainda tem alguns cenários desse tipo. Na empresa que meu... O que a gente sente, porque é isso que a criança sente. Sim. E o que a gente tem vontade de fazer diante dessas situações. O que eu tenho vontade de fazer quando alguém me oferece em troca, né, alguma coisa para que eu realize outra? Eu me sinto pequena, eu me sinto ofendida, eu me sinto ultrajada, eu tenho vontade de cuspir na cara dessa pessoa. E a criança passa por isso também, né? O que é a percepção dela, eles não confiam na minha habilidade de realizar certa coisa, de contribuir, de fazer, né? E se tem irmãos, então pior ainda. Porque sempre tem um que vai ser mais habilidoso do que o outro. E aquele um que não é, ele vai ficar sempre aquém. E aí ele desiste. Não vou conseguir mesmo. Mesmo o quadrinho de estrelas que a Nina falou, né? Normalmente são 10. Aí a criança vai super bem, 4, 5 dias seguidos ela está motivada. No 6º dia, ela escorrega. Né? Ela esquece de arrumar a cama, ou ela bate no irmão, sei lá o que a gente está praticando com aquela criança. Acabou! Porque ela já não tem mais a chance de ganhar o prêmio. E aí? Você vai falar o quê? Vamos começar o quadrinho de novo? O que ela vai falar para você? Valoriza só o resultado final e não o processo. Dia, né? E você, que ela foi super bem, que ela, né? E que ela se esforçou, porque todo dia ela batia no irmão, e por 6 dias seguidos ela não bateu. Exato. Aí... E o que a gente quer propor, né, é uma educação que valorize o processo da criança, né? Às vezes ela não vai conseguir bater a meta ali estipulada, ou às vezes a gente coloca metas, isso é muito comum também, né? Aline, Mana, a gente vê pais com expectativas muito elevadas, às vezes para a faixa etária, para o nível de desenvolvimento da criança, e aí estipula metas ali para ele ganhar recompensa, mas metas irreais. E aí quanto, né, de frustração, não que a gente
contra a frustração de forma alguma, gente. Nós acreditamos que as crianças precisam trabalhar os músculos da frustração, mas que ela não precisa ser provocada por nós adultos, porque eles já vão lidar com ela naturalmente. Mas como que a gente estabelece essas metas, né? Às vezes a gente coloca lá, né, tem que cumprir aquilo, e aí se esforçou, conseguiu alguns dias, como a Mana disse, né? Falhou um, falhou dois. Mas será que eu não posso reconhecê-lo pelo esforço dele e olhar para esse erro, né, para essa falha no meio do caminho como oportunidade de aprendizado, né? Então, quando a gente põe a recompensa, o foco está no resultado final. E a gente não tem essa chance de ter o erro como oportunidade para aprender, né? E isso é algo que eu tenho tentado praticar muito comigo, né? Tenho aprendido isso desde que eu conheci a positiva. Os erros são excelentes oportunidades de aprendizado e pratiquem isso com os filhos de vocês, porque aí a gente se conecta com eles de verdade, eles não vão ter medo, né, de assumir quando falharem, né, de se responsabilizarem pelo mau comportamento, mas eles vão falar, poxa, como eu posso fazer diferente da próxima vez, né? Diferente da punição, que só mostra, né, só pune, mas não mostra o que fazer, né? Quando a gente trata os erros como oportunidade de aprendizado, eles vão ter oportunidade de desenvolver habilidades, de resolver aquele problema numa próxima situação. E aí sim a gente vai estar modelando, ensinando, né, o que a gente deseja para os pequenos. Sim, quando a gente foca só no resultado, aí a gente usa a punição para dizer que aquele resultado não atingiu a nossa expectativa, né, ou não foi adequado sob o nosso ponto de vista, e aí usa essa punição, então, para humilhar, castigar, para gerar vergonha e sofrimento no outro, né? A gente faz isso enquanto adultos e fazemos muito com as crianças, na expectativa. Eu acho que muitas vezes a gente faz isso realmente por amor e com o desejo de que aquilo faça a criança ali se sentir, agir melhor, né? Então, e aí tanto que a Jane Nelson tem a frase maravilhosa, né? De onde a gente tirou essa absurda ideia de que para fazer uma criança agir melhor, antes ela precisa se sentir pior, né? Eu não sei quem inventou isso, né? Mas o quanto isso precisa ser revisto, porque pensando em crianças ou em adultos, todo mundo age melhor quando se sente melhor, quando se sente aceito, amado, pertencente, né? Então, é esse caminho que a gente precisa trilhar, não porque ele é o único ou certo, né? A gente não está aqui para apontar isso, mas porque ele é o que faz sentido em longo prazo para aquilo que a gente quer construir na relação com os filhos, com as crianças, e que estimula e encoraja esse desenvolvimento das habilidades, né? Então, a gente não pode ficar iludido com com essa efetividade do curto prazo, porque sim, as punições funcionam, né? A criança teve lá um mau comportamento, a gente vai lá, dá um tapa, fala que vai tirar o videogame, né? Põe qualquer punição, ela vai parar aquele mau comportamento. Mas e em longo prazo, né? Quais são as crenças que ela está formando sobre si mesma, sobre o outro, sobre o mundo, né? Mas Então, não é só isso, né? Não é nem só a longo prazo, porque é aquilo que a gente falou um pouco antes também. Seja a punição ou a recompensa, ela funciona até a hora que ela não funciona mais. Então você vai falar assim: ah, se você lavar a louça, você ganha R$5. Aí, no primeiro dia, ele acha super legal R$5. No segundo dia, ele não quer lavar a louça. Ele fala: não, eu não quero lavar a louça. Pode pegar os seus R$5, fica para você. Ou então ele vai falar: não, eu lavo por 10. E ele vai aumentar a oferta. E com a punição a mesma coisa. Você hoje tira o videogame dessa criança e ela se importa. Até a hora que ela não se importa mais. Porque quando eu era coordenadora de escolas, eu cansei de atender pais, você deve também ali ter casos aí, não sei mais o que fazer. Já tirei o videogame, não deixo mais ir na casa dos amigos, ele está praticamente trancado em casa o dia inteiro, né? Porque não pode fazer nada. E ele continua me desafiando.
Mas é claro, porque aí que a gente fala da conexão. Que tipo de relação você está criando com o seu filho quando você tira tudo dele? Você é a figura de referência para ele. Você é a pessoa que ele deveria se sentir amado, acolhido, aceito, importante, útil, né? Ele devia sentir tudo isso de você, da gente, do adulto mais perto dele, que é o pai e a mãe. Se esses adultos fazem isso comigo, me fazem eu me sentir assim, né? Já pensou como eu vou me sentir fora daqui, né? Se esse é um lugar seguro. E aí funciona a curto prazo para alguns, aqueles que vão ficar amedrontados, talvez nunca mais repitam o comportamento e você não precise escalar, mas ele vai nutrir um medo por você. E medo não é conexão. Ele te respeita pelo medo, não pelo amor, né? Ou ele faz o que você quer, ele sabe o que fazer para ganhar sua aprovação, mas na verdade aquilo está indo contra a natureza dele, ou ele não está se sentindo aceito necessariamente. Então, vamos pensar num caso mais extremo de uma, uma pessoa homossexual que sabe que o pai não vai aceitar e vive naquela escondido porque não sabe, né? Eu sei o que eu tenho que fazer para o meu pai gostar de mim. Só que olha o sofrimento que isso gera, né? E o distanciamento que isso gera dessa relação. Mano, e aí eu lembrei da frase que a gente abriu no nosso capítulo, que eu tô com ela aqui aberta, que fala que recompensas e punições são condicionais, mas o amor e o respeito pelas nossas crianças deveriam ser incondicionais, né? E quando a gente coloca condições, ó, faça isso ou não faça aquilo, a criança, ela pode interpretar que o amor do pai e da mãe também é condicional, né? E na verdade a gente tem que deixar essa mensagem de amor clara para os nossos filhos, que ela não muda pelo que eles fazem ou deixam de fazer, e que a gente se importa de verdade, né? Que a gente está ali para ajudá-los a agir melhor, né? E modelar isso junto com eles, né? É um processo que dá mais trabalho, toma mais tempo, sim, mas é efetivo a longo prazo. É isso que vai torná-los adultos, né? Prósperos e bem-sucedidos como a gente deseja. Não tem fórmula mágica, né? Não, e você nutrindo essa confiança, né, essa conexão de vamos ouvir o que eles têm para dizer, por que ele não quer lavar a louça, qual que é o ponto dele? A gente fala o nosso ponto e a gente vai chegar no... Você vai nutrindo uma relação de respeito, de diálogo, que ali na frente, né, nos anos que ainda estão por vir aqui no nosso caso, temos filhos pequenos, essa conexão, ela é tão sólida que ela é muito provável que essa relação permaneça, né? Eu posso contar para minha mãe que ela não vai me julgar. Ela vai ouvir o que eu tenho para falar e a gente vai, claro, não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo e que tudo tem que ser negociado. Tem coisas que tem coisas que em cada casa vai ser de um jeito, né? Religião, por exemplo. Você não vai negociar com uma criança pequena se ela vai poder nesse momento, né? Ela vai, no primeiro momento, seguir a religião da família. O que ela come ou deixa de comer. A minha filha nunca tomou refrigerante. Não é uma escolha, né? É claro que a gente tem as nossas regras e as coisas claras. Não tem nada a ver com permissividade. Não dar recompensas ou punições não tem nada a ver com ser permissivo. Muito pelo contrário, essas coisas, os nossos valores estão muito claros e eles são trazidos à tona o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, eu tenho uma história da Cecília que disse uma vez, ela estava arrumando os brinquedos e eu estava lá, ela falou assim, mamãe, não é que a gente tem que ajudar as pessoas? Eu falei, claro, filha. Então, por que você não está me ajudando? Ela está entendendo aquele valor que é o de ajudar, de ser solidária, etc. E ela está me cobrando aquilo que eu falo que é importante para a gente, né? Dentro do contexto dela. Ana, isso é claro, assim, eu tenho sentido muito o quanto a gente tem avançado aqui em casa, né? A Alice, ela fez 6 anos também. E o quanto ela tem esse senso da importância da contribuição dela. E nesses dias de quarentena, que a gente está aqui, né, no caos, sem ajudante, é faxina, é arrumação da casa, almoço, é louça o tempo inteiro, eu não preciso pedir a ajuda dela, né? E
ela se diz, mãe, o que nós vamos fazer agora? Mãe, você precisa de ajuda? Ela entendeu que ela tem um papel na casa. Às vezes, quando não está funcionando, a gente põe na pauta de reunião e a gente leva, olha, de manhã não tá, né, a cama não está sendo arrumada, o que a gente pode fazer? E aí a gente cria estratégia junto com a criança, e não é abrir mão, né, do que a gente acha que é importante, mas sim colocar isso de uma forma respeitosa e que a criança entenda que o papel dela na família, ele é fundamental, ela pode contribuir e a gente tem que confiar nisso, né? Porque muitas vezes a gente não delega e não partilha o poder, né? Não sai dessa posição vertical, porque a gente não acredita no potencial das crianças, né? No fundo é isso, a gente tem essa imagem da criança de que ela faz tudo errado mesmo, né? Então, eu preciso mostrar para ela como é que faz. Mas, na verdade, a gente pode aprender com elas. Se a gente desse, valorizar a criança, né? Nesse contexto familiar e mostrar, olha, filha, que bom que eu tenho você ao meu lado, você é uma parceira e tanto. Como que nós vamos fazer isso aqui hoje? Me ajuda a planejar o dia. Eles vão, né, ter o prazer e a alegria de cooperar, de participar. Então, é colocar, né, os combinados de uma forma respeitosa. Antes de responder a pergunta da auxiliadora ali, da Maria Auxiliadora, que eu já li e já fiquei com vontade de responder, é sobre escola, queria, de repente, a gente sistematizar. A gente falou várias ferramentas aqui, sem dar nome, né? Você falou da reunião de família, acho que fica para ajudar aí o pessoal que está assistindo, né? E depois poder procurar, seja nas nossas postagens, na Daline, no nosso blog, enfim. Reunião de família foi uma que a Nina falou, outra de deixar a mensagem de amor sempre clara. Então, fazer, não é porque muitas mães falam, coloca o cinto, senão a polícia vai te pegar. E aí? Eu quero que ele coloque o cinto porque a polícia vai pegar ele ou porque é para a segurança dele? Isso que a gente quer dizer quando fala a mensagem de amor tem que estar clara. Sem o cinto, eu não ando com o carro, filha, porque você pode se machucar feio e eu não vou aceitar isso. Então, assim que você estiver pronta, coloque o cinto e me avisa. Sem o cinto, o carro não anda, simplesmente, simples assim. E não meta a polícia no meio, né? Porque eu quero que ela tenha, primeiro, eu quero que ela tenha medo da polícia, que a polícia vai pegar, né? Eu já vi aluno perguntando, mas se a polícia levar o meu pai, olha o medo, a fantasia que vai. Sim. Vai levar, vai me prender, vai levar, leva quem que vai levar? Eu já atendi crianças, mana, com medo de polícia, de não poder ouvir a sirene, porque o pai falou que se ela não se comportasse, a polícia ia levar ela. Olha isso. E aí aquilo gerou um medo tão grande que sirene, qualquer sirene, assim, onde a criança estivesse, ela paralisava de medo, de falar, né, algo muito ruim vai acontecer. Então, uma criança de 3, 4 anos que acredita, né, ali em tudo que você fala, que ainda não tem esse senso de realidade, fantasia, e que a palavra do adulto ali, do pai, do principal cuidador, é uma verdade absoluta, olha, né, o quanto a gente precisa, né, tomar cuidado com aquilo que a gente diz, né? Você falou bem no comecinho, né, o que acontece na infância não fica na infância. Uhum. A gente carrega com a gente para sempre essa sensação, de repente vai nutrir um medo aí que nem sabe de onde vem, né, no futuro, porque fica lá. Só uma coisa que eu acho que é bacana a gente falar também é o quanto, quando a gente fala, né, de punições ou recompensas, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os pais, eles se lembrarem de que os filhos serão crianças por um pequeno período da vida, né? E que o nosso papel enquanto formadores, e aí pais, professores, educadores, né? Qualquer pessoa que seja responsável ali pela educação de uma criança, a gente precisa ter sempre isso muito claro. Porque quando a gente usa a punição ou a recompensa, a gente só está querendo eliminar aquele problema. Então, a criança não quer colaborar, né? Então, por exemplo, eu atendo alguns pais que a criança não quer ir para a escola. Crianças pequenas choram para ir para a escola, né? 3, 4 aninhos ali, não quer, tem aquela dificuldade de se separar, enfim.
e aí dão lá uma moedinha para a criança. Então, todo dia que a criança vai para a escola sem chorar, dá uma moedinha. Ok, isso vai. E aí a gente já falou um pouco sobre isso, do prazo de validade dessa técnica, né? Que não dura uma semana. Mas a gente é muito mais do que querer que a criança vá para a escola e resolver aquele problema imediatamente. A gente precisa sempre se lembrar de que hoje esse é o problema dela, não querer ir para a escola. Mas e na vida adulta? Ela terá muitos outros problemas, muitas outras situações que, se a gente não trabalhar agora na infância, essas habilidades que ela vai precisar para resolver essas situações na vida adulta, ela não vai conseguir se dar bem no mundo de gente grande, né? Porque vai faltar ali um monte de coisa. Ela não, ou ela vai ficar sempre nesse sistema de punições e recompensas e vai ser uma pessoa frustrada, deprimida, ansiosa, dependente, né? Então, uma série de apontamentos aí de características que as pesquisas já nos mostram, né, o desenrolar disso. Minimizando aquele problema dela, dizendo que isso é bobagem, você vai para a escola, ninguém está chorando, compara com outros, né? A criança, e dá moeda, a criança nem sabe o que valor de moeda, né? Minha filha, por exemplo, corta dinheiro para ter mais. Ela pega uma nota e corta em vários pedacinhos, porque ela tem mais. Eles não entendem isso. Ou você vai lá e compra um picolé e devolve 2 moedas, ela fala, eu ganhei um picolé e ainda me deu 2 moedas, e eu só tinha uma nota. Então, assim, né, essa criança não quer a moeda, ela quer a segurança, ela quer o conforto, ela quer saber que ela está num lugar seguro, ela quer saber que a mãe não está deixando ela ali porque ela não ama, por exemplo, né? Então, essas mensagens têm que ser muito mais claras do que essa troca, né? E esse resquício dessa sensação é o que fica. Porque quando a gente vincula um sentimento a um episódio, aquilo que marca, né? É o sentimento, bom ou ruim. E aquilo que vocês disseram de deixar a mensagem de amor clara é muito importante, porque todos nós precisamos sentir esse amor incondicional, né? Para a gente construir o nosso senso de alto valor. Porque se o nosso amor ele depende daquilo que a gente faz, de algum comportamento ali, isso é muito vulnerável, né? Isso gera uma insegurança enorme, até porque muitas vezes nós adultos não somos consistentes na nossa palavra. Então, um dia a gente fala uma coisa, no outro dia o humor está diferente, e aí a regra já mudou, e às vezes a gente impõe uma regra ali, faz um combinado com a criança que depois a gente não consegue cumprir, ou que a gente esquece. Então, o amor, a criança precisa se sentir amada independente daquilo que ela faça. Então, tomar muito cuidado quando a gente fala para as crianças assim, a mamãe está muito triste, a mamãe está brava com você, eu não gosto, né, de você, ou ignorar a criança ali, né, da criança de não querer falar e deixar a criança ali desamparada, tudo isso gera crenças muito profundas de desamparo, de desvalor, desamor, né? Crenças que marcam ali a vida daquela criança que é um futuro adulto, né? Então, é sempre especificar o comportamento. Eu não gosto quando você faz isso. Eu não gostei dessa atitude. Né? Eu te amo e a palavra não, que é outra ferramenta, né? Exato. Eu uso muito aqui com a Alice, olha, isso não foi respeitoso, né? Que aí eu falo do que ela fez, né? E não misturar, porque criança realmente, o Adler já dizia que elas são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Então, às vezes a gente está com uma intenção de ajudá-las, mas o que ela está interpretando daquilo, né? É que o amor é condicional também. Então, essa interpretação fica, né? Não é a nossa intenção que vale mais, é o que a criança entende do que ela está vivenciando. Então, a gente tem que ser muito intencional e consciente mesmo
para a gente evitar essas crenças equivocadas, né, nas crianças. Tem outra ferramenta que é falar uma frase que começa com eu, né? Eu, vou falar uma que eu já usei. Eu me sinto invisível quando eu falo com você e você não me responde. E eu gostaria que você olhasse para mim para eu saber que você está me ouvindo. Então, já digo o que me incomoda, como eu me sinto e o que eu gostaria. Né? E é muito, muito claro, é uma comunicação muito direta, assim, e eficiente. Depois eu vejo ela usando, seja com os colegas, seja com os avós, com outras pessoas, dizendo isso não é respeitoso, isso que você fez, ou eu me sinto assim, assim, assado e eu gostaria, não sei o quê. Então ela começa a ter ferramentas para lidar também com situações e para se colocar, para se posicionar. Ela é não deixa de ser um exemplo, né, de como lidar. Porque ela vai aprender a se relacionar com os outros a partir da relação que ela tem no núcleo familiar, que é a primeira experiência de todos nós, né? As nossas relações a gente aprende com a nossa família nuclear ali, as pessoas que a gente convive. E a partir disso vai aprendendo. Aí vem a escola, aí vem os amigos, né? Essas relações se formam a partir dessa primeira experiência. Então, que bacana que a Cecília, aí tão pequenininha, já consegue criar esse padrão aí de relacionamento com as outras pessoas, né? Porque é o exemplo que ela tem em casa. E é isso que a gente quer construir. Por isso que a gente faz um trabalho aí para disseminar essa filosofia de vida, esses conhecimentos que infelizmente a gente não teve, não recebeu. Eu não aprendi na faculdade de psicologia, na pedagogia, em nenhuma ciência ali a gente estuda isso, né? E no meu curso para os psicólogos, meninas, a gente está em 90 psicólogos e acho que 5% conhecem já conheceram, tiveram algum contato com a disciplina positiva. E aí, quando a gente está em alguma aula, eles expandem, assim, se maravilha, porque esse é o contato, né? Essa é a nossa reação quando a gente conhece a disciplina positiva, né? De amor ali, parece que acende uma luzinha e fala, é isso, né? É isso que eu quero para minha vida, né? Eu não conheci ninguém até hoje que conheceu a disciplina positiva, que estudou, que fez as certificações, que falar, não gostei disso, não é isso que eu quero para minha família, para minha vida, né? Então, é esse padrão, por isso que a gente precisa espalhar esse conhecimento para que a gente possa transformar o mundo, essa sociedade que a gente conhece hoje, para que essa relação entre professores, né? Eu vi que tem aqui a auxiliadora falando da experiência nas escolas, né? O quanto precisa sim acontecer uma mudança e é uma sementinha que a gente vai plantando ali todos os dias, né? Na sala de aula eu tive a oportunidade, eu conheci a disciplina positiva em sala de aula, né? Nem foi pela parentalidade, foi como coordenadora e professora que eu conheci, então eu tive a oportunidade de aplicar. É mais difícil porque a gente tem crianças vindo de diferentes contextos, né? São várias crianças, mas o princípio é o mesmo, é o princípio da conexão antes da correção, é o princípio de que as crianças querem se sentir úteis e pertencentes. Então, assim, tem outra dificuldade, né? Não tem o amor incondicional, porque o professor não ama incondicionalmente seus alunos, nem no fim do ano, depois que passou o ano inteiro, não necessariamente ele ama, né? E isso ele não pode demonstrar. Claro que a gente vai ter afinidades maiores com um aluno ou com outro, mas todos precisam se sentir aceitos, respeitados e úteis. Então, algumas ferramentas muito práticas de sala de aula, algumas coisas que a gente pode mudar já de cara, por exemplo, a ideia do ajudante de sala, de ter só um. Porque isso faz com que toda criança ama o dia que ela pode ser o ajudante de sala. Só que muitas vezes ela só consegue ser ajudante uma, duas vezes no semestre.
Se isso traz tanto prazer para ela, né? Ativa lá o sistema dopaminérgico dela. Eu quero ir para a escola hoje porque eu vou ser o ajudante. Por que não fazer disso todo dia? Se o desejo de todos é contribuir. Então, ao invés de ter um ajudante de sala, eu posso ter várias funções e todo mundo pode contribuir. E aí você começa até a inventar, põe eles para inventar junto com vocês. Tem o que abre, o que é o cabeça da fila, e tem o que fecha a fila, porque o que fecha a fila tem a função importante de lembrar de apagar a luz e fechar a porta, ou desligar os ventiladores. Tem o que apaga a lousa, tem o que pega qualquer coisa que eu precisar fora da sala. Então, é aquele que precisa ir na secretaria, acabou o giz, preciso de uma tesoura, ele vai atrás, né? Sei lá, o entregador. Tem o... Pega as agendas, que distribui a apostila. Né? Aí tem a questão da conexão. Então, assim, eu trabalhei com uma turma muito difícil, que era a pior turma da escola, a gente é assim mesmo, eles falavam. A gente é assim mesmo, a gente fala muito. Eles já tinham incorporado. Então, eu fiquei alguns meses trabalhando primeiro na percepção deles e no senso de conjunto. Porque enquanto isso não tivesse sólido, não adiantava eu querer dar conteúdo, porque eu ia continuar insistindo em lá vocês não param quietos, eu ia reforçar tudo isso. Né? Então, vamos lá, fazer reunião de classe, ensinar eles a se reconhecerem como grupo, o que a gente precisa, um falar para o outro alguma coisa que valoriza no outro, aprender a ouvir, aprender a agradecer. Eu mesma criar esse vínculo com eles, abraçando eles no início da aula, no começo do dia, reparando alguma coisa nova que tinha. Você cortou o cabelo? Nossa, esse tênis é novo, quem te deu? Seu vovô melhorou? E o seu cachorro? Sabe? Ter algum... Para eles sentir que eu me importo com eles, eu ter alguma coisa para falar. Com os maiores, que a gente não tende a abraçar tanto e ser tão afetivo, também funciona. É uma questão deles sentirem que eles têm voz, o que eles pensam é importante. Nem tudo que eles vão falar a gente vai poder aplicar e a gente vai conversar, por que não? Mas talvez a gente chegue numa solução que você nem previa, dentro de turmas de ensino fundamental 2 ou médio. Né? Se você faz uma reunião de classe e eles te trazem uma questão, e numa escola que eu trabalhei, numa dinâmica que chama Professores Ajudam Professores, um professor representou um aluno dizendo que mas a gente chega atrasado sempre porque tem uma fila enorme na cantina e a gente nunca consegue tomar o lanche. E aí ele trouxe esse problema porque é o que os alunos sempre falam. E aí eu fui fazendo perguntas, porque eu não era da escola. Eu falei assim, não, mas como que é? Todo mundo desce no mesmo horário? Todo mundo desce no mesmo horário. Quantas pessoas tem atendendo na cantina? Só um. O que atrapalha? E a gente foi falando, a gente está no segundo andar, a gente demora para chegar. Eles foram trazendo argumentos que eram verdadeiros, era um problema de fato. E aí, juntos, ali no caso eram os professores, mas imagina se fossem os alunos. Várias sugestões surgiram do tipo, a gente pode se revezar e um aluno pode ajudar na cantina a receber os pedidos, não sei. Ou a gente pode solicitar que a escola, enfim, levar esse problema para frente e dizer, olha, precisa ter mais um. Ou vamos fazer que a gente solta cada classe a cada 5 minutos, não sai todo mundo no mesmo horário. As turmas que estão no segundo andar saem primeiro. Várias ideias surgiram. E aí, no final, então qual dessas a gente está disposto a tentar, ou são mais viáveis, ou são relacionadas ao problema? E só deles sentirem que eles têm voz, eles se apropriam da escola como um todo. E aquele ambiente fica mais colaborativo. E isso vai contaminando. Quando você entra num lugar onde há colaboração, você olha, você entra num lugar extremamente limpo. Se cai um cabelo seu, você fica com vergonha. Você fala, meu Deus, esse chão branquinho, meu cabelo caiu, você pega. Se você entrar num lugar que está bagunçado, o seu cabelo cai, você nem nota, né? Assim, mesma coisa com colaboração ou desrespeito. Se você entra num lugar onde o que impera é o desrespeito, eu preciso fazer isso para ser aceito pelos meus colegas, eu preciso falar mal do professor, eu preciso dar risada dele, eu preciso, né? Eu vou fazer isso. Então, esse clima a gente constrói, né?
leva mais tempo, tá, gente? Mas é possível, sim, e você pode começar só na sua sala. Idealmente, se a escola inteira tiver a fim de fazer, é mais legal, é mais rápido. Mas só na sua sala já funciona. Recomendo. Algo que eu acho importante compartilhar também, que a gente fala muito dessa preocupação, né, com a criança, com o adolescente, e a gente esquece de falar que esse método, né, colaborativo, respeitoso, né, os métodos da disciplina positiva facilitam a vida do adulto também. Porque inicialmente, quando a gente não conhece, parece, poxa, eu vou ter muito trabalho, vou ter que mudar tudo que eu faço, vou ter que abrir mão de tudo que eu já utilizo no meu dia a dia, vou ficar sem ferramenta nenhuma. Mas, na verdade, quando a gente começa a praticar, o desafio ele existe, porque é uma quebra de paradigma. Nós não fomos educados dessa forma, nós não recebemos isso, como a Aline disse, eu não aprendi isso em faculdade nenhuma, né? Então, a gente está começando a aprender essas habilidades agora enquanto adultos, mas a gente acredita que trabalhando isso com as crianças, como você disse, né, cria-se um ambiente na escola mais colaborativo, na casa mais colaborativo, e a gente sai daquele lugar porque é cansativo a gente ficar nesse controle externo, né, punição, recompensa. A gente está ali o tempo todo controlando a criança, né, controlando o adolescente. E quando a gente sai desse papel de controlador, né, e partilha esse poder e confia, né, na habilidade que a criança tem, no poder que ela tem pessoal, e que ela pode usar isso para contribuir, para fazer um ambiente melhor, fica mais leve para nós adultos também. Então, não é só a preocupação com a criança, é com todo mundo envolvido nessa relação, é recíproco, né? É um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando com mais respeito, né? E acho que vale a pena para quem não conhece experimentar. Sim. Então, envolver as crianças nas soluções é uma excelente alternativa à punição e recompensas, né? Então, porque a gente não precisa estar nesse lugar de responsável pelo comportamento da criança. A gente coloca essa responsabilidade para ela também, né? Dentro dos limites dela, que está em desenvolvimento. Então, eu gosto muito de uma expressão que é autora daquele livro Crianças Francesas Não Fazem Manha. Ela fala, né, que os pais são como a moldura do quadro. Então, colocam esse limite e a criança é a tela, né? Então, dentro da tela, a criança pode fazer o que ela quiser, mas com uma responsabilidade, porque os pais estão ali amparando, modelando, emoldurando ali esse comportamento dela, né? Guiando esses passos dela. Então, isso é muito importante, né? Para que a gente, é isso que a Nina falou, dividir essa responsabilidade com a criança. Então, envolvê-la nesse processo é uma ótima ferramenta da disciplina positiva para encorajar essa cooperação e desenvolver habilidades de vida, porque daí o nosso foco não está em só eliminar aquele mau comportamento, e sim no adulto que a gente quer que ela se torne, né, com as habilidades, as competências socioemocionais, né, para que ela realmente tenha uma vida feliz. E aí a gente falou de felicidade no começo, né, de propósito, de vida, de ter uma vida feliz. E para a psicologia positiva, que é diferente da disciplina positiva, a verdadeira felicidade é aquela felicidade não pelo prazer das coisas, mas onde a gente usa as nossas competências, onde a gente tem, eles falam que é uma felicidade eudaimônica, né? Onde a gente usa os nossos talentos, os nossos valores em serviço do comum ali, né? Em serviço do próximo, que é esse senso de colaboração e cooperação que o Adler dizia, né? Que para a gente ter um sinal de um bom desenvolvimento mental é a nossa capacidade de cooperar, de contribuir com um bem maior e com o próximo, né? Então, isso são questões muito profundas, assim, e que é importante a gente parar um pouquinho para pensar, né, sobre essa educação. Meninas, já está dando 1 hora. Sierra está perguntando aqui, quais os livros que abordam a disciplina positiva que vocês indicariam? A gente indica todos os livros que tem disciplina positiva, então se você digitar
em qualquer site. No livro você vai olhar, vai achar livros Disciplina Positiva, para crianças de 0 a 3 anos, para adolescentes, para pais ocupados, de A a Z, acho que são esses, e o Disciplina Positiva mesmo, de capa amarela, que são os que tem em português, e os livros do Conectando Pais e Filhos, o volume 1, que já foi lançado, e o volume 2, que está prestes a ser lançado aí, que daí são temas específicos também da disciplina positiva. Você tem cupom de desconto da Disciplina Positiva? Senão eu vou pôr aqui para eles. Pode colocar, eu não tenho. Nosso canal. E chamar também para os nossos próximos. A gente tem um livro, eu e a Amanda também, que a gente já participou como coautoras, que é o Educando Filhos para a Vida. Estamos junto com a Aline aí, né, no Conectando Pais e Filhos 2. E em breve vamos lançar o Entre Nós, que também está com uma proposta bem interessante. Estamos aguardando aí esse direcionamento da editora por causa da quarentena, mas está muito legal a obra. Nos acompanhe nas redes sociais e são especialistas, né, falando dos próprios desafios vivenciados nas próprias casas, né? Então, desmistificando essa ideia de parentalidade perfeita e mostrando como que eles lidam com esses desafios no dia a dia. E além do mais, a gente tem o podcast, né? Tem o nosso blog lá com vários textos que explicam as ferramentas, algumas que a gente mencionou aqui. A gente está, né, abertas também para dúvidas que surgirem, podem nos chamar no direct. O meu Instagram é @NinaMagalhãesOficial. Eu e a Amanda temos junto o canal do Contínuo, que a gente está direcionando especialmente para os educadores, né, que é @contínuo_edu. A Amanda vai colocar aí. E vai ser um prazer ter vocês nos acompanhando e a gente aprender juntos. Eu queria agradecer a presença de vocês, toda essa contribuição riquíssima aí, tanto com o capítulo quanto com a nossa sequência aqui de séries. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente está tem um encontro aí com uma das coautoras e tem sido um bate-papo muito bacana para enriquecer ainda mais esse trabalho e poder contribuir ainda mais com essa compartilhar de informações, né? A Tuane escreveu aqui que ela começou a ler Disciplina Positiva para Crianças com Deficiência. É maravilhoso esse livro, é muito lindo. Vai ficar gravado, sim. Eu acho que já está como público, então é só assistir depois. Né? Vai ficar salvo aqui. E a nossa seguidora fiel lá no Contínuo, faz live, ela está sempre lá, tá super engajada. Que bacana. E aí a gente segue, então, né, nessa missão de compartilhar aí esse conhecimento, levar a disciplina positiva e ajudar as famílias, né, pais e filhos a se conectarem através de uma relação baseada no respeito mútuo, nesse olhar em longo prazo, que desenvolva habilidades de vida para que a gente possa construir um futuro melhor, né, um mundo melhor para todos nós, né? Isso. Obrigada a você, Aline, também, pelo convite, né? Pela confiança em participarmos desse trabalho lindo que você está aí na coordenação. Esse livro, com certeza, está muito especial, assim como o primeiro. E um prazer estarmos aqui conversando, né? E trocando. Muito bom. Obrigada a todo mundo que está aí nos assistindo também. Eu agradeço também pela oportunidade de ter escrito no livro, né? E hoje aqui. E acho que a gente já, com certeza, vai fazer mais trabalho juntos. A gente tem uma afinidade boa também. Sim. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Um beijo. Até a próxima. Até. Boa noite, pessoal. Boa noite.